Você sabe quem você é? Ou você pensa ser o que dizem para você? Pois digo para vocês a importância de vocês saberem quem são, quem você realmente é. Lá na passagem de Mateus 16, onde Jesus ele chega perto dos seus discípulos e pergunta para eles assim: quem o povo está dizendo que eu sou? Nós vemos a importância de sabermos quem somos. O próprio Jesus, ele se importava com isso, ele deu exemplo. Nós queremos sempre ter exemplos de pessoas, né, para podermos copiar. E o melhor exemplo que nós temos é a pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo mostrou a importância de sabermos quem somos. Ele chega perto dos seus discípulos e ele pergunta: quem o povo diz que sou? É tão importante nós sabermos quem somos verdadeiramente que nós temos um exemplo do próprio Jesus Cristo. Nós muitas das vezes queremos copiar pessoas, ter exemplos de pessoas, isso não faz mal, né? Se a pessoa tem a agregar na sua vida, amém. Só que o maior exemplo que nós temos é a própria pessoa de Jesus Cristo. Esse sim nos deu o exemplo verdadeiro de como viver e o que fazer aqui na terra. E ele nos deu exemplo de quem verdadeiramente somos. E a importância de reconhecermos quem somos está lá no livro de Mateus, capítulo 16, onde o próprio Jesus ele chega, né, perante seus discípulos e ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem o povo está falando que eu sou? Aí os seus discípulos responderam para ele, né? Olha, mestre, uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, tem mais uns outros que dizem que você é algum dos profetas. Aí, imediatamente Pedro levantou sua voz e diz: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha para vocês verem. E Jesus, quando ele viu a declaração de Pedro, ele disse para Pedro que quem estava revelando, trazendo a revelação naquele momento, através da boca de Pedro, era o próprio Deus. Então, o próprio Deus estava revelando quem era a pessoa de Jesus Cristo, né? E nós temos o Espírito Santo na vida da gente, onde ele nos traz a revelação de quem somos. Então, nós temos que nos conhecer, nós temos que nos autoexaminarmos para saber quem somos. E não temos que ficar dando ouvido às pessoas para saber quem somos. Por exemplo, nessa passagem de Jesus mesmo, as pessoas, elas são confusas, elas não sabem exatamente quem você é. Quem realmente conhece você, sabe o que está no íntimo do seu coração, quem realmente conhece a sua pessoa, os seus pensamentos, a sua mente, o porquê dos seus comportamentos, é você mesmo e o próprio Deus, né? E o próprio Deus. Então, o povo, assim, as pessoas, né, que estavam no mundo, uns julgavam que Jesus era Elias, outros julgavam que ele era Jeremias, outros julgavam que ele era, ou seja, não sabiam quem realmente era Jesus, né? E o próprio Deus sabia, tanto é que ele revelou que Jesus era o próprio filho dele, né? O Deus encarnado aqui na terra, através da pessoa de Pedro. Então, Pedro teve uma revelação, e o próprio Jesus declarou que não foi Pedro que falou por ele mesmo, foi Deus que estava revelando através da pessoa de Pedro, né? Então, nós temos que ter, através do exemplo de Jesus, entender que as pessoas, elas acham que nos conhecem,
né? Elas têm apenas uma percepção da nossa pessoa. Mas quem realmente nos conhece mesmo é o próprio Deus, é você mesmo se conhece. Mas muitas das vezes você também, por dar ouvidos a vozes de outras pessoas, você acaba entrando o quê? Nessa parte aí do espírito de confusão. Você passa a não se reconhecer, né? Começa a acreditar o que as pessoas estão falando a seu respeito. E muitas das vezes começa a ter atitudes que não convém de você, não convém do seu coração. Você mesmo se conhece. Vou ler para vocês uma passagem que está lá no livro de Provérbios. Aqui, ó. Provérbios 23:7, onde fala assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Essa passagem de Provérbios, nós temos que entender que aqui fala do homem avarento, um homem de muitas riquezas, um anfitrião de muitas riquezas, e ele diz para os seus convidados, né? Come, bebe, fica à vontade, come bastante. Só que lá no íntimo do coração dele, ele não queria que as pessoas comessem, não bebesse tudo, não comesse tudo. Por quê? Porque ele era avarento, entendeu? Então, ou seja, quem realmente ele era? Ele era aquela pessoa que estava falando, não, pode comer, pode beber, ou ele é aquela pessoa que o coração dele, lá no íntimo, está assim, ai, não queria que me desse prejuízo, não quero, esse povo me dá prejuízo, né? Ou seja, aquilo que ele estava lá no coração dele, o verdadeiro homem era aquele homem, é o homem que está ali pensando para o povo não comer, né? Não é aquele homem que aparentemente está, não, fica à vontade na minha casa, faça o que vocês quiserem, e sendo que no fundo ele está assim, ai, não gosto de visita, não quero visita, que essa visita vai embora logo, lá no coração dele está, contrito. Então, quem verdadeiramente ele é? Aquela pessoa que está ali contrita, né? Então, é isso que nós temos que entender. Quem realmente somos? Você tem que, igual eu falei que você tem que se autoexaminar. E nós somos, quem verdadeiramente somos, nós somos mais do que vitoriosos. A palavra nos diz que nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos aquela pessoa que Deus escolheu para que ele viesse habitar em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós somos a medida exata do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso, gente? Então, não fique dando ouvidos a ruídos externos. Ouça o seu interior. Eu sei e você sabe que você é uma pessoa boa. Né? Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu sou uma filha de Deus, escolhida do Senhor, lavada e remida no sangue de Cristo Jesus. Eu sou vitoriosa, eu sou preciosa, e você também tem que declarar a mesma coisa na sua vida. Você que um dia aceitou Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é suficiente na sua vida. Ele é suficiente na sua vida. E sabe o que nós temos que fazer quando a gente está com a mente ali confusa, ouvindo ruídos do mundo? Vem comigo no livro de Romanos 12:2, onde diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Gente, renova sua mente, em nome de Jesus, renova sua mente. E você verá
Você verá qual é a perfeita, boa vontade de Deus. Sabe, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito e Ele está em você. O Espírito Santo, Ele habita em você. Você tem valor. Valorize-se. Não deixe com que os ruídos do mundo venham te perturbar, venham perturbar sua alma, venham perturbar sua mente, venham dizer o contrário. Não. Reconhece o Senhor em todo tempo na sua vida. Reconhece-o e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos, Ele endireitará. Sabe, basta você ter fé, confiar no Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso que criou céus, terra, formou eu, formou você. Olha, nós somos seres humanos capazes, e muito capazes e eficientes. Deus nos deu capacidade para poder agir, né, nas horas que sempre que for preciso. Deus nos deu inteligência. Deus, quando criou Adão, Ele deu para Adão autoridade, né? Ou seja, deu para o ser humano autoridade para poder dar nomes aos animais. Nós é que dominamos os animais, os animais não dominam a gente, né? Por quê? Porque nós temos inteligência, nós somos intelectuais, sabe? Nós somos especiais, nós somos diferentes, né? Então, eu quero, nesse dia de graça, fazer com que você se reconheça como filha e filho do Deus Altíssimo. Sabe quem você é? Quem você imagina que é? Quem você imagina que é? Então, se você está imaginando que você é um coitado, um sofredor, sabe? Uma pessoa que fica dependendo dos outros, pare de imaginar, começa realmente a trazer para a sua mente a transformação com a mente de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele morreu ali, levando ali todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, todo coitadinho ali, foi tudo para a cruz, sabe? Jesus levou sobre si nossas enfermidades e Ele, através do seu sangue, Ele tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo com que nós venhamos a ser cordeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, como filho, como Pedro que declarou, você é o filho do Deus vivo. Nós somos também filhos e filhas do Deus vivo, porque quando Jesus, Ele foi e ressuscitou, hoje está à direita do Deus Pai, clamando por nós, dizendo, olha, eu morri por ela, eu morri por ele, eu morri por aquele também, eu morri por todos. A palavra de Deus fala que Ele morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele veio e Ele morreu para todos. Mas a todos só tornam-se filhos de Deus aqueles que aceitam esta mensagem de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou o terceiro dia e que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, um dia voltará para nos buscar. Aquele que crê nesta palavra do Senhor, esse sim, porque a salvação ela vem assim, através da sua fé, de você crer na pessoa de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você crê nessa palavra, você passa a receber a graça de Deus, que é o presente de Deus para nós, que foi dar o teu filho amado por nós. Você recebe e aí você passa a tornar-se filho ou filha do Deus Altíssimo. Olha que bênção. E Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele disse que não deixaria a gente sozinhos. Ele mandaria um Consolador. E sabe quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. Ele está em nós para nos consolar, sabe? Para nos fortalecer, para nos guiar, para nos mostrar o caminho certo, dentro da luz da verdade, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, onde a gente pode enxergar e ver onde estamos andando e o que estamos fazendo. Jesus joga luz nas trevas. Não permita que a escuridão venha inundar a sua alma, não. Sabe, não aceite palavras contrárias sobre a sua vida.
Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é valoroso, você é valorosa. Você é filha do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo. E em nome de Jesus Cristo eu declaro sobre você toda sorte de bênção, tanto espiritual como terrena, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e toda a sua família. E que toda maldição vai caindo por terra em nome de Jesus. Aquilo que falaram para você, contra você, você não aceita, porque você se conhece e Deus te conhece muito mais. Ele sonda não só o seu corpo, mas ele sonda a sua alma, sonda o seu espírito. E ele discerne todas as coisas que estão acontecendo com você neste momento. Sabe, se há tristeza no seu coração, lança aos pés de Jesus e venha ser feliz com ele. Sabe, a graça do Senhor, ela nos basta. A graça do Senhor nos basta. Que você possa se sentir forte nesse momento, olhar para o seu interior. Gente, quantas vezes as pessoas falam com a gente, ai, o que você tem? E às vezes por dentro você não tem nada, realmente você está bem, você está feliz. Às vezes a pessoa, sabe, elas querem ficar sondando a gente ou falam, ah, fulano é isso, ah, fulano é aquilo, ah, Beltrano, então é mais que esquisito, sabe, as pessoas julgam, querem julgar, sabe, mas elas não sabem o que estão falando, elas não sabem o que estão falando, porque quem realmente é, né, igual nós vimos lá aquele anfitrião lá, rico lá, sabe? A alma dele lá dentro mostrava realmente quem ele é. Ele aparentava para o povo uma coisa, mas por dentro ele mesmo sabia quem ele era. E Deus está vendo isso também. Tanto tá vendo que está aqui nas Escrituras, né? Então, gente, Deus, ele te conhece, ele sonda seus pensamentos, ele sonda sua mente, ele sonda seu coração, ele sonda seu andar, suas atitudes, seu querer, né? Então, quando você realmente troca sua mente pela mente de Cristo, renova, né? Renova a mente, renova sua mente com a mente do Senhor Jesus Cristo, você verá as maravilhas que ele fará em você e você verá o quão grande pessoa, linda e maravilhosa você é. Deus, quando criou a humanidade, ele formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Você já imaginou isso? Como que nós somos importantes para Deus? Deus, ele nos criou para sermos família. Ele quer sim você como filha, você como filho dele, sabe? E nós temos que tomar posse do que somos, posse do que temos, sabe? E posse do que ainda vamos receber, que é a coroa da vida eterna, em nome de Jesus. Já vai tomando posse aí dessa coroa, não deixa ninguém roubar não. Amém? Amém, meus amados? Olha, Deus colocou no meu coração essa passagem hoje justamente para nós venhamos a realmente nos sondarmos, a nos conhecer, tá? E se você está triste, igual eu falei, se você está triste, se tem alguma coisa te perturbando, ore ao Senhor, ore a Deus, peça a Ele sabedoria que Ele vai te dar, peça a Ele inteligência, sabe? Peça a Ele para arrancar toda a tristeza do seu coração, peça a Ele para trazer a alegria para você, que Ele vai te trazer. Se você não sabe o que fazer e nem como fazer, peça ao Senhor que Ele vai te direcionar, sabe? Não permita que o mundo fale na sua mente, venha trazer as coisas no seu coração, blinda o seu coração, protege o seu coração, não deixa coisas ruins penetrar no seu coração, sabe? Leia bastante a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é como um rio que corre, né, nas nossas veias, no nosso coração, nos limpando, nos trazendo alegria, nos trazendo paz, nos dando sabedoria cada dia mais e mais, sabe? Busque no Senhor, que você verá
Quão maravilhoso é servir ao Senhor e como vai ser bom para você, para sua alma, para o seu espírito e para os próximos que estão ao seu redor também, porque você vai jorrar como se fosse fonte viva, vai ser um instrumento, um canal de bênção nas mãos do Senhor, sabe? Deus vai te abençoar de uma tal maneira que você vai transbordar e vai abençoar todos os que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Jesus é a fonte da água da vida, né? Jesus e se você tem Jesus, se o Espírito Santo habita em você, você é valoroso para poder estar levando a palavra de paz, palavra de sabedoria, palavra de cura, palavra de salvação, né? Em nome de Jesus, receba as bênçãos do Senhor na sua vida e transborde do seu eu aí, que é o eu de Deus na sua vida. Amém? Que o eu de Deus na sua vida esteja em você, tá? Deus te abençoe, meus amados. Vou ficando por aqui, ó. Beijo no coração e tchau.